Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a igreja. Você sabia que a palavra igreja tem dois sentidos? Ela pode ser usada para estar se referindo à igreja, construção, ao prédio, e pode estar se referindo à igreja, pessoas, o corpo de Cristo, porque nós somos um corpo. Você sabia disso? Em Romanos 12, a partir do verso 4, vai nos explicar como esse corpo funciona. Vamos ler comigo? Abra a sua Bíblia. Diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Agora vamos ver que cada um tem a sua função. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros os que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Nós somos a igreja de Cristo. E não é igreja A ou B por placa. Porque Cristo, quando vier buscar a sua igreja, ele vai buscar todos aqueles que um dia o aceitaram e estão vivendo uma vida de obediência a ele. Vamos morar no mesmo céu. Enquanto estamos aqui na terra, Deus nos dá dons para que o seu trabalho seja executado. E cada um tem um dom. Porque imagine se um corpo tivesse só perna, só braço. Não ia dar certo. São vários órgãos. Assim, a igreja ela precisa de várias pessoas com dons diferentes para que o trabalho aconteça. Agora, a cabeça é Jesus. Uma mão vai mandar na cabeça? O pé vai mandar na cabeça? E, infelizmente, muitos cristãos têm perdido o foco de entender que não somos nós que mandamos na igreja. Somos nós que decidimos o que vai ser feito. É a cabeça. É Jesus. O meu coração tem que ser pastoreado por Jesus. Tem que ser um coração ensinável a entender que não é o que eu quero, mas é o que Jesus quer. E apesar de termos dons diferentes, há algo muito importante que devemos aprender, que está em 1 Coríntios 3, a partir do verso 7, que diz assim: de modo que não importa nem quem planta, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Não importa se foi eu que fiz e você vai completar, o que importa é que a obra de Deus está sendo feita e Ele vai fazer crescer. Não somos nós que transformamos as pessoas, nós levamos a palavra e o testemunho, mas quem converte, quem convence é o Espírito Santo de Deus. E nada faz um mais importante que o outro. Ah, mas foi eu que plantei, você só regou. Não importa. O que importa é que nós fizemos para a glória do Pai. Versículo 18 de Mateus 16 diz assim: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aqui Jesus está falando não é de templo, de parede, mas de pessoas. Eu e você somos a igreja de Cristo, nem a morte pode nos vencer. Por quê? Porque essa morte física aqui, ela pode matar esse corpo físico, mas o nosso espírito será glorificado com Jesus. Então não foram os discípulos, não foram profetas que criaram a igreja, foi Jesus Cristo que fundamentou a sua igreja. Então, como eu posso amar Jesus? Como eu posso dizer que eu aceitei, que eu sirvo, mas eu rejeito a sua criação, que é a igreja? Eu acho que eu não preciso ir à igreja, eu não preciso da igreja, eu posso ver minha vida sozinho. Não. O Senhor não nos criou para ser pessoas isoladas. Ele nos criou para viver em comunhão. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas o que é que Satanás quer? Nos isolar. Por quê? Porque como
uma ovelha isolada, eu sou presa fácil. Eu estou distante do meu pastor, eu estou distante dos outros irmãos, das outras ovelhinhas que poderiam me ajudar, me proteger. Eu estou sozinho, então eu vou ser tragado. É isso que o diabo quer. É colocar situações na igreja que nos decepcionam, que nos machucam, para a gente dizer, não, não vou não, fiquei muito decepcionado. Nunca consegui me recuperar. Isso não vem de Deus. O inimigo está querendo te afastar do convívio com outros irmãos. Como você vai ser braço se você está fora do corpo, amputado? Como você vai ser o rim se você foi retirado do corpo, mas o outro rim está lá funcionando? Não, a obra de Deus não vai parar porque eu não estou, ela vai continuar. Agora a decisão é minha de pensar, eu quero que ela aconteça sem a minha participação? Ou eu quero fazer parte dessa obra? Mas Deus não precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. Então nós entendemos que a origem da igreja, ela vem do próprio Jesus. Jesus deu origem à igreja. Então hoje você já aprendeu isso. E ele instituiu alguns homens para cuidar da sua igreja. Como, por exemplo, o cargo de pastor. Não foi criação humana. Nós lemos alguns versículos, como que está em Efésios 4:11, Hebreus 13, 1 Pedro 5, nós vamos ver a palavra pastor. E o que significa a palavra pastor? É aquele que cuida da ovelha, aquele que protege, que ensina, que acompanha o crescimento. Então, a palavra pastor define aquele líder que tem o cuidado, a proteção com as ovelhas. Porém, como um pastor vai pastorear uma ovelha que não quer ser cuidada, que não quer ser orientada? Não tem como. Nós precisamos desejar sermos cuidados, orientados, amados. O nosso pastor é Jesus, mas ele deixou sobre a terra homens usados por ele para cuidar de nós. Então, peça ao Senhor que ele te dê um coração ensinável, assim como eu tenho pedido, porque nós precisamos ter esse coração humilde, um coração que se prostra diante do ensinamento de sermos submissos, de termos respeito. Nós precisamos respeitar as nossas autoridades, orar pelos nossos líderes, para que Deus abençoe. Precisamos ter esse coração que olha para alguém que é autoridade para a nossa vida e respeita. Se eu não concordo, eu preciso orar. Senhor, tem misericórdia. Está acontecendo essa situação, eu não estou concordando. Senhor, se os meus olhos não estão enxergando a verdade, me mostra. Mas se é o meu líder, o meu pastor que precisa enxergar da forma correta, fale ao coração dele. Coloque diante do Senhor. Porque cada pessoa está onde está, porque Deus permitiu ela chegar lá. Então o coração de cada um de nós está nas mãos do Senhor. O Senhor vai aonde eu e você não podemos ir. Então, qual é a missão da igreja? Já descobrimos de onde ela veio, nós descobrimos que fazemos parte desse corpo, mas qual é a missão dessa igreja? A missão da igreja é promover a adoração ao Senhor, é ensinar a palavra de Deus, é evangelizar, levando as boas novas. E eu e você fazemos parte dessa grande missão. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos capacite a cada dia para fazer a sua obra. Porque tudo é sobre Ele, para Ele e por meio dele. Que o Senhor te abençoe e eu te espero no próximo estudo.